E aí, pessoal? Sejam muito bem-vindos ao portal iFanfiction, o canal onde a imaginação não tem limites. Aqui a gente mergulha de cabeça em um monte de histórias incríveis, de todos os tipos: romance, aventura, fantasia, terror, tem pra todo mundo. Se você curte uma boa leitura, ou melhor, uma boa escuta, se inscreve aí no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Vamos juntos explorar universos fantásticos e narrativas emocionantes. Ricardo Imperador Visconti, um mafioso implacável de São Paulo, tem seu coração de gelo derretido por Isadora, uma artista boêmia de alma pura. Após Isadora testemunhar um crime e ser sequestrada por um traidor de Ricardo, o imperador a resgata, encontrando nela uma força e uma lealdade que o surpreendem. Um improvável romance floresce entre eles, um oásis de cor e amor no mundo sombrio da máfia. Contudo, o passado de Ricardo retorna na forma de Salvatore, o Cobra Moretti, um antigo aliado que busca vingança. Ricardo, com a ajuda de Isadora e uma aliança frágil com antigos inimigos, enfrenta Salvatore em uma batalha final. Apesar da vitória, Ricardo sacrifica sua vida para salvar Isadora. Em sua memória, Isadora transforma o império do crime em uma fundação beneficente, espalhando esperança e inspirando uma cidade a se libertar das sombras do passado. A história é um conto de amor, traição, redenção e a força transformadora do amor verdadeiro, deixando um legado duradouro de justiça e esperança em São Paulo. Imperador. Capítulo 1 – O gelo e a flor. A chuva ácida de São Paulo caía em cascatas sobre a cidade, refletindo o clima gélido que emanava de Ricardo Imperador Visconti. Dom da maior família mafiosa da região, Ricardo era conhecido por sua frieza implacável e sua capacidade de transformar inimigos em pó. Seu coração, se é que possuía um, era feito de obsidiana, polido pela violência e pela traição. Ele tinha visto tudo, vivido tudo, e nada o abalava. Até ela Isadora era uma flor desabrochando em meio ao concreto cinzento. Uma artista boêmia com um sorriso que iluminava a escuridão, uma alma pura em um mundo corrompido. Seu ateliê, um refúgio de cores vibrantes e aromas suaves, ficava em um prédio antigo, quase engolido pela selva de arranha-céus. Era ali que ela encontrava a paz, longe do caos que Ricardo controlava. Mas o destino, irônico como sempre, os uniu. Aconteceu durante uma operação de rotina. Um dos capangas de Ricardo, um traidor covarde chamado Enzo, tentou roubar um carregamento de diamantes. Isadora, testemunha acidental do crime, viu tudo. Enzo, ao perceber que havia sido descoberto, a sequestrou. Ricardo, informado do ocorrido, sentiu um frio diferente percorrer sua espinha. Não era a raiva habitual, mas uma inquietação estranha. Ele não permitiria que ninguém tocasse em sua cidade, e muito menos em alguém que, sem o saber, havia se tornado um elo inesperado em sua vida. Capítulo 2 – A negociação. A busca por Isadora foi implacável. Ricardo mobilizou toda sua rede de informações, deixando um rastro de medo e destruição por onde passava. Ele a encontrou em um depósito abandonado, amarrada e amedrontada, mas com os olhos ainda brilhantes, cheios de uma resiliência que o surpreendeu. A negociação com Enzo foi rápida e brutal. Ricardo não se importava com os métodos, apenas com o resultado. Enzo pagou com a própria vida, a traição sendo sua sentença final. Isadora, livre, estava em choque. Diante do homem que era a personificação do medo, ela sentiu apenas uma profunda gratidão. Ricardo, pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo além da frieza. Uma pontada de admiração pela coragem de Isadora, uma curiosidade pelo seu mundo, tão diferente do seu. Ele a levou para casa, não como refém, mas como uma convidada inesperada. Capítulo 3 – O desabrochar da flor no gelo. A convivência entre o imperador e a flor foi um paradoxo. O ateliê de Isadora, com suas cores vibrantes, se tornou um oásis no mundo sombrio de Ricardo. Ele, fascinado por sua arte, a observava pintar, seus traços firmes e precisos contrastando com sua própria brutalidade. Ela, por sua vez, via nele um homem atormentado, capaz de atos de grande crueldade, mas também de atos de generosidade inesperados. O amor floresceu entre eles, um amor improvável, perigoso, mas intenso.
Ricardo, acostumado à traição, descobriu a fidelidade e a lealdade em Isadora. Ela, por sua vez, descobriu a complexidade do homem por trás da máscara implacável. Mas o passado de Ricardo perseguia. Inimigos antigos, desejosos de vingança, planejavam sua queda. E Isadora, inocente em meio à guerra, se tornou o alvo perfeito. Capítulo 4 – A Tempestade. A guerra pela supremacia da máfia atingiu seu ápice. Ricardo, ferido e traído mais uma vez, se viu em uma situação desesperadora. Isadora, ciente do perigo, decidiu lutar ao lado dele, usando sua inteligência e coragem para ajudá-lo a superar seus inimigos. A batalha final foi sangrenta, culminando em um confronto épico entre Ricardo e seu maior inimigo, um antigo aliado que o traiu. Isadora, apesar do medo, permaneceu ao seu lado, oferecendo-lhe apoio e força. Ricardo, ferido, mas vitorioso, percebeu que a verdadeira força não estava em sua frieza, mas no amor que Isadora havia despertado em seu coração de gelo. A flor havia derretido o gelo, revelando um homem capaz de amar, de se entregar e de finalmente encontrar a paz. Capítulo 5 – Um novo amanhecer. Com a vitória, Ricardo decidiu deixar para trás sua vida de crimes. Ele usou sua influência e fortuna para ajudar os necessitados, transformando seu império do crime em uma organização voltada para o bem. Isadora, ao seu lado, continuou a criar arte, inspirando esperança e beleza em um mundo que tanto precisava. Juntos, eles encontraram a redenção, construindo um futuro onde o amor e a justiça triunfariam sobre a violência e a traição. O imperador, um dia frio e implacável, encontrou seu reino no calor do amor verdadeiro. Capítulo 6 – Sombras do passado. A paz, no entanto, era frágil. As sombras do passado de Ricardo ainda o assombravam. A traição de Enzo não foi um evento isolado, ele era apenas um peão em um jogo muito maior, orquestrado por um inimigo ainda mais poderoso e implacável, Salvatore, o Cobra Moretti, um antigo aliado, agora transformado em rival mortal. Salvatore, humilhado pela ascensão de Ricardo, planejava sua vingança há anos, pacientemente tecendo uma teia de intrigas e mentiras. Isadora, percebendo a inquietação crescente de Ricardo, o pressionou para que lhe contasse tudo. Ele, hesitante inicialmente, finalmente revelou a verdade sobre Salvatore e seus planos. O peso da responsabilidade recaía sobre os ombros de ambos. Isadora, apesar do medo, estava decidida a ajudar Ricardo a enfrentar essa nova ameaça. Capítulo 7 – A Aliança Inesperada. Para combater Salvatore, Ricardo precisava de aliados. Ele se aproximou de antigos inimigos, homens que um dia juraram sua destruição, oferecendo-lhes uma chance de redenção. A proposta era audaciosa, uma aliança temporária contra um inimigo comum. A maioria recusou, mas alguns, cansados da violência e da guerra sem fim, aceitaram a oferta de Ricardo. Entre eles, estava Antônio, o Leão Rossi, um chefe da máfia rival, conhecido por sua astúcia e lealdade. A aliança era frágil, baseada em um interesse comum, mas foi o suficiente para começar a desmantelar a rede de Salvatore. Isadora, com seu talento para observação e sua inteligência aguçada, se tornou uma peça fundamental na estratégia, fornecendo informações cruciais e prevendo os próximos passos de Salvatore. Capítulo 8 – A Traição Final. Salvatore, percebendo que estava perdendo o controle, decidiu usar sua arma mais poderosa, a manipulação. Ele se aproximou de Antônio, oferecendo-lhe uma posição de poder ainda maior, prometendo a destruição de Ricardo e a conquista total do submundo. Antônio, dividido entre a lealdade e a ambição, hesitou. Isadora, percebendo a fragilidade da aliança, alertou Ricardo. Ele, usando toda sua astúcia e conhecimento do submundo, conseguiu antecipar a traição de Antônio. O confronto foi inevitável, um duelo de inteligência e força bruta, onde a lealdade e a traição se entrelaçavam. Capítulo 9 – O Sacrifício. A batalha final ocorreu em um antigo armazém no Porto de Santos. Ricardo, com seus aliados leais e a ajuda estratégica de Isadora, enfrentou Antônio e os homens de Salvatore. A luta foi brutal, marcada por tiros, explosões e traições. Antônio, no último momento, percebeu o erro que estava prestes a cometer e mudou de lado, ajudando Ricardo a derrotar Salvatore. No entanto, a vitória teve um preço.
Para proteger Isadora, Ricardo se ofereceu como escudo, recebendo um tiro mortal. Nos braços de Isadora, ele encontrou a paz, sabendo que havia deixado para trás um mundo melhor, um mundo onde o amor havia superado a violência. Capítulo 10 – A herança. Isadora, devastada pela perda de Ricardo, decidiu honrar sua memória, continuando seu trabalho de transformação social. Com a ajuda dos aliados leais de Ricardo, ela transformou seu império em uma fundação beneficente, ajudando os necessitados e combatendo a corrupção. A história de Ricardo, Imperador Visconti, o mafioso que encontrou a redenção no amor, se tornou uma lenda, um conto de esperança em meio à escuridão. E a flor, que um dia desabrochou em meio ao concreto cinzento, continuou a espalhar sua beleza e sua luz, em memória do imperador que aprendeu a amar. Capítulo 11 – A semente da esperança. Anos se passaram. A cidade de São Paulo, outrora dominada pelo medo, respirava um ar de esperança renovada. A fundação criada por Isadora, em memória de Ricardo, se tornou um símbolo de transformação social, oferecendo educação, saúde e oportunidades a milhares de pessoas. Isadora, agora uma mulher madura, mas com os olhos ainda brilhantes, continuava a pintar, suas telas retratando não mais a escuridão do submundo, mas a beleza da vida e a força do amor. O legado de Ricardo não se limitou à fundação. Sua história, contada e recontada, inspirou uma geração a buscar a justiça e a redenção. A violência e a corrupção não haviam desaparecido completamente, mas a semente da esperança havia sido plantada, e estava crescendo forte. Capítulo 12 – O retorno da flor. Em um dia ensolarado, Isadora visitou o cemitério onde Ricardo estava enterrado. Ela levou consigo um buquê de suas flores favoritas, margaridas brancas e lírios amarelos, símbolos de pureza e esperança. Ao depositar as flores sobre o túmulo, ela sentiu a presença de Ricardo, não como uma sombra do passado, mas como uma força que a guiava. Ela sorriu, um sorriso carregado de lembranças e saudade, mas também de gratidão. Ricardo, o imperador frio e implacável, havia encontrado sua redenção através do amor. Isadora, a flor que desabrochou em meio ao gelo, havia encontrado sua força na memória do homem que a amou. Sua história, uma história de amor, traição, redenção e esperança, ecoava pela cidade, um lembrete de que mesmo no coração mais frio, a semente do amor pode florescer, transformando a escuridão em luz. A história de Ricardo e Isadora tornou-se um conto atemporal, uma lenda que inspiraria gerações futuras a buscar a justiça, a compaixão e a beleza, mesmo em meio às sombras mais densas. A flor havia conquistado o imperador, e juntos, eles haviam conquistado a cidade. O final não era apenas um ponto final, mas um novo começo, um novo capítulo na história de São Paulo, uma cidade renascida da escuridão para a luz. O portal se fecha, por enquanto. Mas novas histórias estão a caminho. Fiquem ligados para não perder os próximos capítulos da saga. Inscreva-se, ative o sininho e até breve no portal iFanfiction.